Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Você é uma pessoa que tem dificuldade em lidar com medo, onde o medo já te atrapalhou de conquistar várias coisas que você não conseguiu almejar, que você não conseguiu alcançar por conta do medo? Vamos saber na palavra de Deus como que nós devemos nos portar, como nós discípulos temos que superar esse medo. Eu era uma pessoa que perdi sim várias oportunidades por conta do medo. E nós estamos numa série de devocionais onde nós apresentamos as características de um discípulo. Essa série se chama Discípulo Alguma Coisa. E cada dia dessa devocional nós vamos apresentar uma característica. E a característica do tema de hoje é: discípulos são ousados. Então vamos ver através da palavra como que nós devemos nos portar como discípulos. Você que aceitou ser uma cópia de Jesus, você que aceitou ser um discípulo de Jesus, vamos aprender com ele como que nós devemos enfrentar esses nossos medos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Vamos saber como o que o Senhor nos apresenta na sua palavra hoje, nessa devocional. Diz assim, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Até o 19 aqui. E aí eu peço para você também já abrir lá em segunda carta do apóstolo Paulo aos Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. São dois textos assim que nós vamos apresentar. E diz assim, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Olha que palavra abençoada. E aqui nós aprendemos que não é que o discípulo ele não tem medo. Nós temos medo sim, mas nós devemos superar esses medos. O medo, quando nós colocamos ele num trono, imagina assim, ele é perigoso. Porque você está servindo ao medo. Então muitas das vezes nós estamos deixando de alcançar o propósito, as bênçãos que o Senhor tem na nossa vida por causa do medo. Como nós colocamos ele no trono. O medo como preservação é tranquilo. Mas a partir do momento que você coloca esse medo no trono, onde você tem que ficar servindo ao medo, ao mesmo tempo você pede para que Jesus te ajude com esse medo. Aí fica algo meio paradoxo, né? Fica tipo você e Jesus servindo ao medo. E nessa devocional nós vamos aprender a superar esse medo. Como discípulos, nós não temos mais esse espírito de temor, mas espírito de ousadia, espírito de ali cumprir o que Deus tem para conosco. O medo pode estar ali plantando uma semente na sua mente, onde está falando assim para você: Deus não está cuidando de você, Deus não tem se importado com você. E não é isso que acontece. O medo é mentiroso. E nessa devocional nós precisamos sair com essa mentalidade formada. Se nós vamos deixar a nossa vida ser dirigida pelo medo ou pelo nosso Senhor Jesus. Se nós vamos deixar o Senhor Jesus no trono ou se nós vamos deixar o medo no trono. Faça uma reflexão da sua vida hoje, assim como eu fiz também. Com o que você está apresentando. Olhe as suas metas, o seu objetivo. Você está colocando o medo acima de tudo? O medo de iniciar, o medo de começar um novo projeto? Ou você está deixando Jesus te guiar? Então o que você precisa decidir hoje, se você vai ser guiado pelo medo ou pelo amor do nosso Senhor Jesus. Às vezes você pode estar pensando assim: mas minha vida é uma tempestade. Porque eu pensava assim: eu tô passando por uma tempestade e falar é fácil, mas fazer e ter certeza que a realidade é outra. E falando isso, o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu peço que você abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 22 até o 25. Vamos ver o que a palavra também nos instrui através disso. Você que está achando que sua vida está uma tempestade, olha aí, Já começa com o texto, com o subtítulo aqui: Jesus acalma a tempestade. Certo dia Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar o obedecem. Olha isso. Você tá preocupado com a tempestade, sendo que você tem um Deus que dorme da tempestade. Só tem autoridade e ousadia para dormir numa tempestade que você controla. Então que nós possamos aprender hoje com Jesus. Jesus estava dormindo naquela tempestade. Então ele tinha controle sobre tudo aquilo. Ele sabia que não ia afetar ali nem a vida dele, nem os discípulos. Porque ele tinha controle sobre aquilo. E nessa devocional nós temos que aprender isso com o nosso mestre. Nós que aceitamos ser cópias de Jesus, temos que ter esse controle das tempestades de nossas vidas. Porque a raiz de todo o medo, se em algumas versões que você for ler nessa passagem, os discípulos falavam assim para Jesus: o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Então a raiz de todo o medo, o medo implanta em nossas vidas, é que o Senhor não se importa. E Ele se importa sim. E hoje Ele fala para mim e para você: eu estou acalmando a tempestade na sua vida. Eu estou acalmando isso que está bagunçando o seu pensamento, esse medo que está enraizado na sua mente, que te fez parar. O Senhor Jesus hoje nos ensina através da sua palavra. Então se a fé entra no barco, o medo ele tem que sair. Como nós lemos lá na carta de João, primeira carta de João: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que você possa saber que Cristo está com você hoje nessa tempestade. Não deixe essa raiz que o medo implantou na sua mente, assim como plantou na minha também, que Jesus não se importa com o que você está passando. Ele se importa sim. E está usando através dessa devocional para que nós venhamos aprender. Através dessa palavra, Ele nos trouxe, que eu vim aprender e também que eu quero compartilhar com você para que você aprenda também. Clame por Abba Pai. Clame que Ele vai te socorrer. Ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. Assim como vem acalmando as tempestades da minha vida. E que nós possamos ser discípulos ousados que tem tanta ousadia de chegar a dormir
na tempestade. Eu pergunto pra você, você quer ser ousado? Você quer ser um discípulo ousado? Vamos aprender como ser ousados agora? Primeiro, você que deseja ser um discípulo ousado, seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença de Deus, busque na palavra, busque se encher de conhecimento da palavra, busque orar, jejuar e se encher cada vez mais do Espírito Santo. Através do Espírito Santo vai te capacitando, vai te moldando para ser realmente uma cópia de Jesus e ter essa ousadia de enfrentar as tempestades na sua vida. O segundo passo é não dê ouvidos ao medo. Você tem que escolher se você vai ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ou se você vai dar ouvidos ao medo. Muitas das vezes vem pensamentos na nossa cabeça e você deve filtrar. Você deve filtrar se esse pensamento está vindo de Deus ou não. Se é o Espírito Santo falando com você ou não. Saiba filtrar esses pensamentos, porque nem tudo que você pensa é você mesmo. Muitas das vezes pode ser o medo ali tentando plantar essa raiz na sua mente de novo. E aí você vai sair com essa formação agora de não dar ouvidos ao medo. Você vai ter que escolher quem você vai ouvir. A voz de Deus ou a voz do medo na sua vida. E o terceiro passo para você ser um discípulo ousado, você tem que se movimentar para servir aos outros. Quem não assistiu a devocional anterior, nós falamos sobre discípulos servem. E como que você pode servir o presente que Deus te deu, que é o dom, né, que Deus te deu, como é que você faz para servir os outros. Você recebe esse presente que Deus te deu e não é para você, é para o outro. Então que você possa se movimentar para servir o outro. Lá na carta de Paulo aos Timóteos, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, 8, ele fala para você não se envergonhar de levar essas boas novas do Senhor, de levar a palavra do Senhor para o outro. E hoje saiba que Deus não te deu um espírito de temor, mas Ele te deu um espírito de ousadia. Então que você possa hoje sair com essa formação. Seja ousado, um discípulo que é ousado, que leva a palavra do Senhor, sem medo, sem vergonha, e que alcança as vidas. E assim como o Senhor falou no meu coração, eu espero que Ele esteja falando com você. E hoje, se você aceita se tornar uma cópia de Jesus, você pode levantar a mão assim: eu aceito ser uma cópia de Jesus. Eu aceito esse Senhor Jesus na minha vida para me guiar, para acalmar minha tempestade. Em nome do Senhor Jesus, amém? Ou então você pode também colocar aí no comentário: hoje eu aceito, hoje eu quero ser um discípulo ousado. Não vou deixar mais o medo tomar esse trono na minha vida, e sim o Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe e até a próxima devocional. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mal, que tira a força do fogo e faz o leão